Nesse vídeo eu preciso que você preste 100% de atenção e esteja totalmente focado, porque eu vou te falar uma coisa que destrói a sua comunicação, a sua conversa. Meu nome é Thiago e eu quero que você me acompanhe até o final desse vídeo. Então, já fecha tudo aquilo que você deixou aberto e foca apenas nesse vídeo. Existe uma coisa que é um erro que muitas, mas muitas pessoas cometem, algo muito comum que na maioria das vezes passa despercebido, debaixo do teu radar, mas que tu continua fazendo e que isso acaba destruindo a sua comunicação. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele vivia em silêncio e quase não falava. Até que ele começou a estudar sobre inteligência social. E foi então que ele aprendeu muitas técnicas e coisas para ser mais comunicativo. E foi então que ele saiu de mal a pior. Porque ele aprendeu algo muito poderoso, mas ele estava fazendo isso da forma errada. Então algo que era para ser benéfico e melhorar a comunicação dele, pelo fato dele ter feito isso da forma errada, ele acabou piorando tudo. O que aconteceu é que ele começou a cometer um erro que faz as pessoas pararem de querer conversar com ele. E ele cometeu esse erro por anos e anos. Ele errou muito e muito. Até que chegou um tempo que ele não sabia mais o que ele estava fazendo de errado. Ele percebia que tinha algo errado com ele, que ele estava fazendo algo que não era certo, mas ele não sabia exatamente o que. Foi então um dia que ele começou a conversar comigo, ele me procurou, começou a contar tudo aquilo que aconteceu, e eu comecei a lembrar de interações dele, coisas que ele fazia, e comecei a perceber um certo padrão. Inclusive, na nossa própria conversa entre eu e ele, eu acabei percebendo esse erro que ele fazia o tempo todo. Então depois que eu falei pra ele sobre esse erro que ele estava cometendo e ele parou de cometer esse erro, ele foi pra outro nível. Ele nunca mais teve uma conversa chata e as pessoas que antes não queriam conversar com ele, agora queriam. Nesse momento você deve estar se perguntando: Thiago, mas que erro que é esse? Que erro que é esse? Me conta, eu preciso saber. E eu vou te contar. Pode parecer algo muito simples. Muito provavelmente você vai ficar de cara quando eu te contar esse erro. E você pode até mesmo achar que você não está cometendo ele, mas talvez você esteja. Então a primeira coisa é querer falar o tempo todo. Tem muitas pessoas que querem ficar o tempo inteiro falando, mas não sobre qualquer coisa. Às vezes tem pessoas que querem ficar o tempo inteiro falando sobre si mesmas. Eu tenho certeza que uma vez alguém começou a contar uma história, uma experiência dela, contar sobre o dia dela, uma viagem que ela fez, como está o trabalho dela, ou qualquer outra coisa, e você nem deixou essa pessoa ir até o final da história. Chegou uma parte que você simplesmente cortou ela e começou a falar sobre você, ao invés de focar naquela pessoa. Isso é algo que muitas pessoas fazem que destrói a comunicação, porque daí vira uma briga sobre um querendo falar mais sobre si mesmo do que o outro, e deixa de ser aquela coisa onde uma pessoa gera valor para outra e rola uma conexão verdadeira. Inclusive, tem uma história que é de um cara que ele encontrou um astro de cinema na rua. E esse cara começou a conversar com o astro e ficou falando: cara, eu sou seu fã, eu vi muitos trabalhos teus, vivo vendo filmes seus. E, cara, aquilo que você fez no filme, mano, foi louco demais e tal. E como que foi aquilo? Como que você fez aquilo? Papapá. E eles ficaram ali por algumas horas conversando, por mais ou menos umas 2 horas. E toda hora o fã ficava fazendo perguntas sobre esse ator, ficava comentando sobre ele, e esse fã estava totalmente interessado sobre aquele ator e queria saber mais sobre o astro. Então o astro viu que toda hora esse fã ficava fazendo pergunta pra ele, que toda hora ele ficava falando sobre ele, e uma hora o astro ele virou e falou: não, mas olha aqui, a gente já falou muito sobre mim, vamos falar um pouco sobre você. Qual filme meu que você mais gostou? Foi nesse momento em que o fã ele broxou, foi embora e não queria mais saber de nada. Porque é bom você se interessar pela pessoa e querer saber mais sobre ela, ter uma experiência realmente foda numa conversa. Mas o problema é quando você fica ali dedicando a sua energia, investindo seu tempo e energia para conhecer melhor a outra pessoa, e a outra pessoa quer simplesmente falar sobre si mesma. Então pare de falar o tempo todo sobre si mesmo. Não fique cortando as pessoas no meio da conversa dela para colocar a tua opinião, para falar que você é isso, que é aquilo. Eu também não tô pedindo para você ficar quieto e não falar sobre si mesmo. É legal você falar sobre si mesmo de vez em quando, mas não o tempo todo. Saiba calibrar isso, saiba a hora de falar sobre si mesmo e a hora de focar na outra pessoa. E com isso, a gente já entra na parte de você esperar ela terminar de falar. Então, quantas vezes alguém não começou a contar uma história e você não foi lá e interrompeu? Então a pessoa começou a falar sobre o dia dela, e ela começa a falar desde a manhã e quer terminar no final do dia. Ela quer falar o que ela fez o dia inteiro. Só que chega uma parte na história que você simplesmente corta ela e começa a puxar outro assunto. Deixa a pessoa terminar o assunto, vá até o final dele, contanto que não fique algo chato e desgastante. Se você vê que o assunto está ficando meio morto, aí você pega e muda. Mas é legal você deixar a pessoa terminar de falar. E depois disso você entra. E se por acaso ela quiser falar o tempo todo e não te deixar falar, porque também tem isso,
É legal você prestar atenção na outra pessoa, fazer perguntas sobre ela e investir nela, mas se por acaso a pessoa não faz o mesmo por você, porque tem muitas pessoas que fazem isso, você espera um momento em que ela tá abaixando o ritmo dela, geralmente quando ela pausa para respirar. Você pode perceber que enquanto alguém tá falando, tem momentos que ela fala mais acelerado e aos poucos ela vai abaixando a velocidade. Geralmente é porque o fôlego dela tá acabando, ou porque ela tá pensando, se lembrando de alguma coisa para dizer em seguida. É a hora que você entra e começa a falar. Se uma pessoa ela não para de falar, não tem problema você cortar ela, mas faça isso no momento certo. Ou você até mesmo pode chegar e falar pra ela, não, espera um pouco aí, eu preciso te falar uma coisa. E começa a falar e dá o teu ponto, mas faça tudo isso com educação. Não precisa chegar na pessoa e falar, meu, você não cala a boca, porra, eu que vou falar agora. Chegue com calma, com muita calibragem e fala pra pessoa, não, meu, espera um pouquinho aí, sei que você tá falando, mas deixa eu te falar o que eu penso sobre isso. E a partir daí, você começa a falar. Quando eu passei isso pra aquele meu amigo, tudo mudou, porque ele começou a respeitar mais as pessoas. É claro que durante esse processo ele conversou com muitas pessoas que tinham o mesmo erro que ele, e ele conseguiu ajudar muitas dessas pessoas. Então eu e esse meu amigo vivemos ajudando pessoas que a gente encontra com esse problema. E quanto mais o tempo passa, eu vejo que isso é algo muito comum. E por isso eu decidi fazer esse vídeo, para ajudar as pessoas que sofrem com esse problema e muitas vezes nem sequer percebem. Então, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que você pegue esse vídeo e mande para pelo menos 3 amigos seus. Amigos que você percebe que tem esse problema, ou que você acha que talvez ele possa ter. Porque às vezes alguém tem esse problema e você nem sequer percebeu, porque isso é algo tão comum e que muitas pessoas fazem, que muitas vezes passa por debaixo do teu radar. Então manda esse vídeo para 3 amigos seus. Mesmo se você tiver um amigo que aparentemente não cometa esse erro, manda para ele que com certeza ele vai conhecer alguém que comete esses erros. Então é isso, eu espero ter te ajudado do fundo do meu coração. Então, se eu te ajudei, me dá uma força. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like, um comentário, que isso daí faz a plataforma entender que você gostou desse vídeo e ele começa a subir para mais pessoas poderem ver. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima. Endless Possibility e até mais.